Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes na igreja do Mosteiro, amados irmãos e irmãs que rezam conosco através das mídias sociais, nós, enquanto igreja, estamos reunidos nesta manhã, no domingo, dia do Senhor, celebrando a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Todos aqueles que estão inscritos na igreja, que são reconhecidos universalmente pela igreja, mas também nós rezamos por todos os santos e santas que vivem no anonimato, que doaram suas vidas, e também os santos vivos que continuam doando-se, oferecendo-se, sacrificando-se e sendo uma presença visível do reino de Deus já presente neste mundo, no aqui e agora da nossa existência. A santidade é dom de Deus para toda a humanidade. A santidade é a nossa vocação universal. Todos nós, independentemente do credo, da raça, da condição social, da língua, do idioma, todos nós somos chamados a vivermos já neste mundo a santidade que Deus sempre desejou para nós, antes mesmo da nossa existência. Já éramos santos em Deus, porque antes de nós amarmos a Deus, Deus já nos amava e nós já existíamos em Deus. Por isso, devemos neste mundo viver conforme o querer e a vontade de Deus, que é a vida em santidade. A palavra santo vem do hebraico kadosh, que significa consagrado, retirado do meio dos ambientes que não são consagrados, para viver esta consagração em Deus. São Paulo, escrevendo as suas cartas para algumas comunidades,
ele vai dizer que todos os cristãos batizados são santos, porque são consagrados. Nós já somos santos através da graça do batismo. Já fomos revestidos de Cristo e devemos conservar em nós esta presença de Cristo. Devemos viver no dia a dia, conservando, preservando em nós Cristo, que habita em nós, que está em nós, e portanto nós devemos viver neste mundo como Cristo. E desta maneira vamos vivendo a santidade e santificando as pessoas através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, do nosso pensar e do nosso agir. Tudo o que nós vivermos, tudo o que nós pensarmos e tudo aquilo que estiver dentro de nós deve expressar e manifestar Cristo e manifestar esta santidade através do nosso testemunho. Meus queridos irmãos e irmãs, a santidade não é algo que deve estar distante de nós, ou acharmos, compreendermos que a santidade é privilégio de alguns. Não, é para todos nós, filhos e filhas de Deus, cristãos e cristãs, batizados e batizadas. Devemos expressar, revelar ao mundo de que somos de Deus e de que já vivemos a santidade entre nós. O Papa Francisco, no ano de 2018, escreveu uma exortação apostólica intitulada Gaudete et Exultate. Alegrai-vos e exultai. E o texto bíblico que o Papa Francisco escolheu para esta sua exortação foi exatamente o Evangelho de hoje, o Sermão das Bem-aventuranças. O Papa escolheu este trecho bíblico para falar da santidade que nós devemos viver no mundo atual, no nosso hoje, na nossa realidade. E o Papa fala que a santidade é para ser vivida no cotidiano da nossa existência, nos gestos mais simples da nossa vida ordinária, não da vida extraordinária, da vida ordinária, ou seja, do nosso dia a dia. Ele fala dos santos atrás da porta, ou seja, os santos de cada dia. Nós devemos viver a santidade do nosso dia a dia. O profissional, realizando com excelência, com esmero, com dedicação, o seu profissionalismo, o seu trabalho, para que a sua vida seja dignificada e a vida dos outros também possa ser dignificada. A mãe de família, sendo exemplo, testemunho, sendo acolhedora, carinhosa, afetuosa, sensível, compreensível, que em tudo aquilo que faz, faz com amor, serve com amor. Nisso está a santidade. Da mesma forma, o esposo, ser um bom esposo, ser fiel, ser amoroso, ser acolhedor, ser compreensível, ter ternura, cultivar o afeto pela esposa, pelos filhos, ter a capacidade de amar, perdoar e servir com empenho e com dedicação. E em nada achar que é um peso exercer a paternidade ou exercer a missão de cuidar, de proteger e defender a família. Em tudo isso, nós podemos ser santos e nos santificando.
O padre sendo um bom pastor, sendo um bom sacerdote, amando e servindo o seu povo, tendo a capacidade de perdoar, de se relacionar, ser um com todos, se misturar com todos, ter o cheiro das suas ovelhas, não almejar status nem privilégios, mas colocar a vida a serviço, doar a vida pelo povo. Assim nós vamos nos santificando. Os religiosos, as religiosas, as monjas vão se santificando na vida de oração, na vida fraterna, na vida comunitária, acolhendo, perdoando, tendo paciência umas com as outras, procurando ser no mundo sacramento de salvação. Nós temos de ser sacramento de salvação, sacramento de santidade uns para os outros. Nós podemos nos santificar na conversa com os amigos, conversas sadias, conversas edificantes. Nós podemos nos santificar fazendo a compra lá no supermercado. O Papa Francisco até cita um exemplo na sua exortação apostólica sobre a santidade, quando duas senhoras vão ao supermercado fazer compras, e quando as duas se encontram, uma começa a conversar com a outra e querer falar da vida alheia, e a outra diz: ô comadre, vamos falar das coisas de Deus, vamos falar das coisas boas da vida. Pronto, já mudou o foco, já mudou a conversa, e nessa atitude a gente se santifica e santifica o outro. Veja, podemos nos santificar no dia a dia da nossa existência. Amados irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nós escutamos esta narrativa das bem-aventuranças. Mateus apresenta-nos 9 bem-aventuranças. É Jesus que sobe no monte para ensinar a multidão. Lá no Antigo Testamento é Moisés que sobe no Monte Sinai. A multidão fica no deserto, ele sobe no Monte Sinai, e no Monte Sinai Deus entrega para Moisés a lei, os mandamentos, para ajudar o povo a ser santo, a ser consagrado, a observar a lei, a observar os mandamentos. E os mandamentos da lei de Deus estão relacionados ao nosso amor a Deus, e também está relacionado para a boa vivência, para a boa harmonia com os irmãos e irmãs. Por exemplo, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar outros deuses, outros ídolos no lugar de Deus. Depois, os demais mandamentos: honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo. São mandamentos relacionados à boa vivência para com o próximo, ou seja, amar o próximo, defender o próximo, cuidar do próximo, cuidar do irmão. E nós vamos nos santificando se vamos vivendo a essência da lei, dos mandamentos que Deus entregou a Moisés lá no Antigo Testamento. Agora Jesus sobe ao monte, é o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés que sobe ao monte, coloca-se como um novo legislador, quando apresenta para a multidão, para a comunidade, as bem-aventuranças. É a nova lei, é o novo estilo, é o novo projeto de vida e santidade para os cristãos, para os discípulos, para os seguidores e seguidoras de Jesus. E se nós formos olharmos detalhadamente cada bem-aventurança, nós vamos perceber que tem um paralelo com a lei do Antigo Testamento, com a lei mosaica, a lei de Moisés.
as bem-aventuranças estão relacionadas a Deus e aos irmãos. E esta a maneira com a qual nós viveremos a santidade neste mundo e ganharemos a vida eterna junto de Deus. São 9 bem-aventuranças que Mateus apresenta para nós, e no centro das 9 bem-aventuranças, no versículo 7 do Evangelho de hoje, nós encontramos o coração das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, um convite a termos, a cultivarmos dentro de nós o coração compassivo e misericordioso de Deus. E a misericórdia é esta relação amorosa com Deus e com os irmãos. Amar a Deus amando os irmãos, servir a Deus servindo os irmãos. Bem-aventurados que choram, não os que fazem chorar. Bem-aventurados os mansos, não os que promovem violência, não os que promovem guerra. Bem-aventurados os pobres, e não aqueles que acumulam riqueza em detrimento de si mesmo e não pensam naqueles e naquelas que nada têm. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e não aqueles que promovem fome, miséria, injustiça no mundo a partir das suas atitudes. Bem-aventurados os perseguidos, e não aqueles que vivem uma fé de fachada e sem compromisso, e querem agradar as pessoas sem se comprometer com a causa do reino. Bem-aventurados somos todos nós, felizes somos todos nós, se cultivarmos e se tivermos um coração cheio de misericórdia, um coração que pulsa por Deus e pelos irmãos, um coração que se compromete com a dor uns dos outros. Nós ganharemos o reino dos céus, nós seremos santos. Bem-aventurado quer dizer feliz. Deus nos quer feliz. Deus nos chamou a este mundo para a felicidade. Porém, aonde está a nossa felicidade? Em Deus ou em nós mesmos? A nossa felicidade está em Deus ou naquilo que nós possuímos neste mundo? A nossa felicidade está em Deus ou em tantas outras coisas que às vezes nós damos o nome de Deus? Bem-aventurado também vem do hebraico, que significa em marcha, em movimento. A santidade, a bem-aventurança, a felicidade deve ser sempre um caminho que devemos percorrer todos os dias, tendo como meta a felicidade, tendo como meta a vida eterna. E nós já podemos viver a vida eterna aqui, meus irmãos, sendo bons, sendo caridosos. Aí nós vivemos as bem-aventuranças, porque vamos tendo um coração misericordioso. Agora, quem se fecha em si mesmo, quem é egoísta, quem não se abre para Deus e para os irmãos, não é bem-aventurado, é infeliz, porque não consegue ser livre, não consegue se libertar das amarras deste mundo, e o coração nunca é contente, e a consciência nunca é feliz, nunca é tranquila, porque não coloca Deus, não confia em Deus e não vive a misericórdia. Nós temos que rezar todos os dias e fazer da nossa oração um compromisso, uma oração que se encarna na nossa vida, uma oração que se faz vida na vida uns dos outros. Porque se a nossa oração, se a nossa celebração for intimista, nós nos fechamos em nós mesmos, e a graça de Deus não pode atuar, porque nós não permitimos, porque Deus nos concede sempre a liberdade,
de escolha. É nós que temos de escolher a santidade. Deus sempre toma a iniciativa, mas espera sempre a resposta humana, que deve ser aquela de se colocar e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Eu quero caminhar contigo, realiza em mim a tua vontade e não a minha vontade humana, que às vezes me distancia do projeto de felicidade. Que o Senhor nos ajude, que os santos e santas de Deus intercedam por nós. Eles foram todos humanos, mas procuraram viver a fé com radicalidade. Se nós formos olhar a vida dos santos, todos eles foram misericordiosos, tiveram um coração cheio de compaixão, se colocaram a serviço, doaram a vida, gastaram a vida pela causa do reino. E esta vida de beatitude e de santidade é para nós também, neste tempo, neste mundo, o nosso hoje. Todos os santos foram humanos como nós, mas viveram a fé radicalmente, viveram as virtudes do reino com a própria vida. Por isso não foram santos, foram perseguidos, caluniados, foram odiados, sofreram, mas não porque buscaram sofrimento, porque fizeram da vida a entrega, viveram o Evangelho. Quem abraçar o Evangelho vai encontrar a recompensa em Deus, mas também a perseguição neste mundo. Veja Santa Beatriz, foi perseguida, foi odiada, foi trancada num baú, porque expressava as virtudes da fé. Depois entrega toda a sua vida pela causa do reino. Oferta a sua vida para ser santa e toda de Deus, para ser feliz, para ser feliz. Peçamos a Deus a felicidade de vivermos a santidade da nossa vida e que nós ajudemos uns aos outros a serem santos. Ajudemos uns aos outros com a nossa oração, com o nosso testemunho, com a nossa conversação, com o nosso comportamento, com a nossa atitude, lá no trabalho, onde quer que nós estejamos. Sejamos santos, sejamos bons, sejamos caridosos, sejamos mansos, não violentos, sejamos cheios da sede de justiça, de amor, a justiça de Deus, não a justiça humana, a justiça punitiva desse mundo, a justiça de Deus, que é a justiça do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Nesta solenidade dos santos e santas de Deus, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos,